Bom dia a todos, eu sou Bruno Mori Porreca. Nós estamos dando início às nossas classes de EBD. Estamos com a classe Discípulos, tá? É uma classe da EBD de parceria, está sendo ministrada pelo Ministério Cristianismo e Cultura em parceria com a Mocidade da Igreja Presbiteriana Central de Curitiba. A gente teve um pequeno imprevisto na aula inicial, a gente acabou não conseguindo gravar, então essa está sendo um feedback, uma gravação posterior, tá? Para facilitar, para a gente ter registrada a primeira aula, para que todas as aulas elas seguem numa sequência, elas têm uma se complementa na outra, então para não se perder nenhum material, nós estamos fazendo essa gravação posterior para disponibilizá-la para toda a igreja, para toda a comunidade cristã. O tema da nossa EBD vai ser cosmovisão, tá? Especificamente o tema da nossa primeira aula agora é o que é uma cosmovisão. Nós vamos entrar um pouco nesse conceito. É um tema que tem sido relativamente falado, ele tem sido explorado já há alguns anos, tem sido mais divulgado, tem várias palestras no YouTube sobre isso. Nós vamos trazer um conceito mais introdutório. Hoje é uma apresentação maior sobre o que é o conceito de cosmovisão. O que é, o que significa falar que as pessoas têm uma cosmovisão, tá? Eu só vou compartilhar minha tela aqui. Então vamos lá, gente. O que é uma cosmovisão? O que é esse termo esquisito, né? Eu lembro as primeiras vezes que eu tive contato com isso lá pelos idos de 2010, as primeiras vezes que eu ouvi essa palavra eu achava estranho, parece um palavrão e tal. O que é esse conceito? O que a gente vai explorar aqui? Primeiro, eu vou contar uma pequena historinha para todos, né? Esse é um dos pais da antropologia moderna, tá? É o Evans Pritchard, né? Ele foi um dos primeiros cientistas sociais, antropólogos, a estudar os ritos religiosos, os ritos de magia, as crenças religiosas das tribos na África, né? Principalmente os Azande e os Nuer, o povo que ele estudou mais. Aqui ele está entre os Azande, né? E existe. Ele era católico praticante, era um cristão católico devoto, né? Então ele tinha os próprios compromissos religiosos dele. E tem uma experiência muito interessante que ele relata, que se não me engano foi com os Nuer, né? Que era um povo que vivia no meio do deserto, lá na região do Sudão, que ele estava entrevistando alguns líderes nativos, né? Então eles estavam no meio de um tapete, assim, tipo, todos sentados juntos, comendo. Existia um intérprete do lado dele, porque ele não sabia a língua dos nativos, né? Estavam conversando e tal, fazendo perguntas sobre a cultura e a experiência deles. E no final, quando acabou a entrevista, ele virou para o intérprete e falou assim: ó, se você quiser liberar para eles fazerem perguntas para mim sobre a minha cultura, sobre as minhas crenças, fique à vontade. O intérprete abriu e eles fizeram uma pergunta bem simples assim: qual que é o nome do Deus que você carrega no pulso? Né? Dele, como assim? Falou, não, você tem um negócio no teu pulso, né? Que é o que nós ocidentais chamamos de relógio, que você olha para ele de tempos em tempos e você não toma nenhuma decisão importante sem você olhar para ele. Então a gente queria realmente saber qual que é o nome dessa divindade que é tão importante para você, né? E ele ficou todo embananado e teve uma dificuldade tremenda de explicar o que era um relógio que não era uma divindade, né? Por que essa história é tão icônica? Porque é muito fácil a gente advogar que nós somos esclarecidos, nós somos ocidentais, racionais, iluminados, é, defensores da ciência e da razão e da lógica, que vamos estudar os indígenas primitivos, sem perceber que nós também temos certos hábitos e tradições e convicções na nossa cultura que são praticamente, são totalmente religiosas, é totalmente implícito, a gente não percebe o quanto aquilo nos impacta, mas que às vezes para um indígena, que é de uma cultura completamente diferente, ele consegue perceber. Que no caso aqui é como nós ocidentais somos escravizados pelo tempo, né? Como nossa vida é organizada em cima do relógio. O quanto você tem que planejar tudo com antecedência, o quanto que você tem que enfiar tudo numa planilha de Excel, que é um traço da nossa cultura que uma comunidade
tribal, que depende do ciclo das estações e que tem outras formas de medir o tempo, eles não avaliam dessa forma. Então, aqui fica o contraste de mostrar que todos nós temos uma cosmovisão. Às vezes a gente não tem consciência dela, mas todos nós temos valores últimos que movimentam a nossa vida. Mas o que é esse termo? O termo original é Weltanschauung. Eu não sei pronunciar esse termo direito, tá? É um alemão antigo. É um termo que vem da filosofia, ele não é teológico, ele não é bíblico, ele foi usado pelos filósofos, mas ele foi apropriado pelos cristãos, porque o termo se encaixou muito dentro da perspectiva na época que os cristãos estavam tendo. Hoje ele é um termo standard, é um termo padrão, ele é bastante usado. O termo que se consolidou hoje é cosmovisão, mas se vocês pegarem livros mais antigos, vocês vão ver que tem outros termos, tipo visão de mundo e da vida, biocosmovisão, concepção de mundo, né? Em inglês é worldview, né? Se você pegar textos de Portugal, ele vai ter mundivisão ou mundividência, né? Eu, pessoalmente, gosto mais do termo visão do mundo e da vida ou biocosmovisão, que é mais próximo do original em alemão, tá? Que seria não simplesmente uma ideia da realidade ou um mapa da realidade. Ele é uma compreensão do que é a própria vida, né? Quem criou esse termo, a primeira pessoa a fazer uso desse termo foi o primeiro filósofo ali que vocês estão vendo com que parece ser uma peruca, que é o Immanuel Kant. Tá? Ele é um dos filósofos mais importantes que já viveram, né? E ele foi num livro de 1790 chamado A Crítica do Juízo, ou Crítica da Faculdade de Julgar, né? Que ele criou esse termo, Weltanschauung. Ele não deu muita bola pro termo, ele só criou, mas o termo se popularizou. E ele entrou na filosofia alemã na época, a Alemanha era o grande centro filosófico do mundo. O termo entrou para a tradição e para a cultura e pegou. Né? Pegou. E daí logo a teologia, que também era o grande centro da teologia na época, era a Alemanha, se apropriou desse termo também e o termo se consolidou. Né? O termo teve uma renovada posterior com Wilhelm Dilthey, né, que é esse segundo senhor aí na foto preto e branco. Dilthey ele tem uma origem da teologia reformada, mas ele migrou para a filosofia. Ele tem um trabalho muito forte na hermenêutica filosófica, né? Fenomenologia, hermenêutica filosófica, para quem é mais familiarizado. E ele foi a primeira pessoa que consolidou a forma. Ele tem uma interpretação diferente do Kant, mas ele consolidou a forma como nós entendemos cosmovisão hoje. Tá? Dilthey foi alguém que posteriormente viria a influenciar, por exemplo, um pensador cristão muito importante que é Doiver, né? Então, esses são os teóricos seculares que consolidaram a forma como a gente entende hoje o termo, tá? Quem introduziu isso no contexto cristão foram principalmente esses dois senhores aqui, James Orr e Abraham Kuyper, tá? Os dois, mais ou menos na mesma época, mas em contextos diferentes. James Orr era um presbiteriano escocês, tá? E ele tinha uma presbiteriano raiz. E ele tinha uma preocupação muito grande, mais com a pegada apologética do avanço do liberalismo, do avanço de algumas filosofias naturais e científicas da época, né? Então ele teve uma série de palestras que depois foram transformadas em livros, que é The Christian View of God and the World, né? Que foi um sucesso na época, vai influenciar muita gente posteriormente, né? As primeiras vezes que, se não me engano, o termo cosmovisão entrou nos Estados Unidos foi através desse livro, né? A outra forma da qual o termo foi apropriado pelos cristãos foi através do Abraham Kuyper, tá? Ele tem sido mais conhecido no cenário cristão brasileiro. Ele foi um teólogo holandês, tá? Ele foi multitasking. Ele foi pastor, teólogo, senador, que ele fundou, ativo num partido político, ele fundou uma universidade, ele fundou jornais, ele foi uma pessoa muito ativa. Ele tinha uma preocupação muito grande de renovação cultural entre os cristãos na Holanda da sua época, né? Ele acreditava que estava
em continuidade ao serviço dos reformadores. Então ele se apropriou do conceito de cosmovisão e posteriormente a teologia reformada holandesa e a filosofia reformada que vai vir do pensamento dele vão se apropriar bastante do conceito de cosmovisão. Mas então vamos lá para as definições gerais mesmo, né? Afinal, o que é cosmovisão? Né? Essa aqui é a definição padrão, é a definição mais utilizada e talvez a mais completa que nós temos hoje, que é a definição do James Sire, desse livrinho Universo ao Lado. Depois ele deu uma renovada no livro, dando o nome a um elefante, mas basicamente é essa definição aqui, tá? Ela é a padrão. Cosmovisão é o compromisso, a orientação fundamental do coração, que pode ser expressa em uma história ou em um conjunto de pressupostos, suposições que podem ser verdadeiras, verdadeiras em parte ou de todo falsas, que mantemos de forma consciente ou subconsciente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Ufa, que pesado! Então, como isso aqui tem muita informação condensada, a gente vai dividir em 4 pontos principais: o compromisso do coração, expresso numa história, expresso em pressupostos e o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Então, o primeiro ponto, um compromisso do coração, né? Resgatando 2 versículos bíblicos. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Também em Provérbios 27, 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Né? Biblicamente falando, o centro da nossa vida é o coração. Não é a cabeça. Não é a minha razão. Tá? A Bíblia fala amar a Deus sobre todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Né? Coração nas Escrituras não tem a ver com emoção e também não tem a ver com ideias. Coração é o fundamento existencial de quem nós somos, é a parte mais profunda do nosso ser. As nossas emoções, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, eles são frutos do nosso coração, né? A parte mais íntima, né? É a parte que só o Espírito Santo de Deus consegue ter acesso, é a parte que é difícil a gente até mostrar para os outros, né? E o ponto importante da cosmovisão é que ela é muito mais ligada ao coração do que necessariamente nas ideias. A gente tenta expressar ela por ideias, mas ela é mais consolidada no nosso coração. Talvez o autor que melhor tem expressado isso nos últimos anos é esse filósofo aqui, que é o James K. A. Smith, né, nesse livrinho Você é Aquilo que Ama. O centro da gravidade da nossa identidade fica localizado no coração, na região visceral de nossos anseios e desejos, na região mais profunda do cardia, que é coração em grego. São nossos desejos que nos orientam e direcionam algum telos. Telos é uma palavra grega para finalidade, o propósito, tá? Final que consideramos ser uma boa vida, a versão do reino para a qual vivemos voltados. Ser humano é ser um amante e amar algo acima de tudo, tá? O que isso que ele está basicamente querendo dizer? A força que nos move, é aquilo que nos puxa para a vida, aquilo que nos direciona, é aquilo que a gente ama. Né? As coisas que você presta atenção, por exemplo, as prioridades que você coloca na tua vida, aquilo que você dedica mais tempo, mais energia, é aquilo que é mais importante, aquilo que você se dedica mais, aquilo que você ama mais. Né? Então, os seus amores orientam os seus desejos, os seus amores orientam a direção que você toma para a sua vida. Né? Vai direcionar o seu telos, vai direcionar o caminho que a sua vida vai tomar. E aqui, o James K. Smith está bebendo nesse cara aqui, que é um dos grandes herdeiros da tradição caipiriana, que é o Herman Doiver. Né? Se o James K. Smith nos mostra que, mais do que ideias racionais, a cosmovisão está consolidada nessas profundezas do nosso coração, o Doiver nos mostra
que essas profundezas do nosso coração, elas têm um fundamento religioso, né? É só você pensar que se você é movido por aquilo que você ama acima de todas as coisas, aquilo que você ama mais do que qualquer outra coisa, aquilo que você adora, né? Aquilo que você coloca como divino, como divindade, que você direciona toda a sua vida e toda a energia para aquilo, isso vai ser o centro religioso, vai ser o que o Doiver vai chamar de ground motive, né? O motivo base, né? A razão última que existe no teu coração e que orienta você. Tudo que você vai ser uma variação disso, né? Ele vai, e inclusive, muitas vezes as nossas ideias, pensamentos, elas vão muitas vezes mais ser um reflexo dos desejos e das motivações do nosso coração do que necessariamente um reflexo da própria realidade, né? O Doiber expressa isso muito bem nessa citação dele aqui. Deus não fala a filósofos, teólogos e cientistas, né? Os portadores da verdade, mas a pecadores, que você quer todo mundo, perdidos em si mesmos, feitos seus filhos pela operação do Espírito Santo em seus corações. Nesse sentido central e radical, a palavra de Deus penetra na raiz de nosso ser, tem de se a palavra de Deus penetrando na raiz de nosso ser tem de se tornar o motivo, poder central do modo de vida cristão, né? Que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó, antes de ter pensadores, você tem pecadores com corações que têm compromissos religiosos e que isso vai refletir na forma como ele pensa, na forma como ele enxerga, na forma como ele faz a pesquisa dele ou como ele faz a formulação teórica dele, né? E como cristãos, o fundamento religioso da nossa vida é o Espírito Santo que coloca no nosso coração. E isso muda a forma como a gente pensa. Amém? Um exemplo, só para ilustrar, são desses dois cientistas. O primeiro que está em cima é o Richard Dawkins, né? Um dos grandes defensores do neo-ateísmo hoje em dia. E o senhor que está mais abaixo, mais idoso, é Denis Noble. Tá? Eu peguei esses dois autores aqui de propósito. Eles não são cristãos, os dois são biólogos, os dois trabalham com genética e os dois são professores de Oxford, mas eles têm visões de mundo completamente diferentes. Um exemplo desse livro aqui do Richard Dawkins. Os genes pululam em. Ele está falando sobre genética, tá? Ele está falando sobre a relação que tem entre o comportamento humano e os nossos genes. Então, olha a visão do Richard Dawkins. Os genes pululam em imensas colônias, seguros dentro de gigantescos robôs desajeitados, separados do mundo externo, comunicando-se com ele por tortuosas rotas indiretas, manipulando-o por controle remoto. Eles, os genes, estão em você e em mim. Eles nos criaram corpo e mente, e a preservação deles é a suprema base lógica da nossa existência. Né? Que o Dawkins está defendendo aqui? Que eu e você não somos livres, nós somos escravizados, nós somos determinados pelos nossos genes. Né? Agora, presta atenção na colocação do Denis Noble. Ele vai pegar a mesma frase, ele fez isso de propósito, esse livro, The Music of Life, é uma crítica ao Dawkins, tá? Presta atenção. Os genes estão presos em colônias imensas no interior de seres humanos, de seres muitíssimos inteligentes, moldados pelo mundo exterior, comunicando-se com ele por intermédio de processos complexos, por meio dos quais, cegamente, como se por mágica, surge a função. Eles estão em você e em mim. Somos o sistema que permite que o código deles seja lido. E a preservação deles depende totalmente da alegria que sentimos em nos reproduzir. Somos a suprema base lógica da sua existência. Ele inverteu toda a argumentação do Dawkins. E ele nem cristão é. Para ele está mostrando aqui, nós não somos determinados pelos nossos genes. Mas ele está dizendo que os nossos genes só fazem sentido dentro do contexto da vida do organismo, daquele ecossistema, daquele ser vivo. Né? Então isso é para mostrar que mesmo um cientista não é neutro. Porque mesmo que ele tenha dados, que ele tenha pesquisas, que ele levante informações sobre isso,
você perceba que eles leem e interpretam esses dados de acordo com convicções que são anteriores a esses dados. Então, esse é o primeiro ponto, gente. São convicções profundas do coração. Agora, um segundo ponto, que também está levantado naquela definição original, é que a cosmovisão ela é expressa numa história. Tá? Presta atenção nessa passagem de Deuteronômio 6, de 20 e 24. Quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás ao teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Né? Presta atenção, ele está citando o exemplo de uma criança, de um adolescente, que chega para o pai e pergunta: por que eu tenho que obedecer tudo isso? Por que tem lei? Por que tem tempo? Por que tem sacerdote? E Deus está orientando que eles têm que responder como? Contando uma história. Nós éramos escravos, Deus nos libertou. Nossos ancestrais eram peregrinos, mas Deus fez uma promessa que daria uma terra para eles e hoje nós estamos nessa terra. Nós estávamos nas trevas, mas Deus nos deu os seus mandamentos para que nós os obedecêssemos e vivêssemos bem nessa terra. Né? Ele está convocando uma história que dá o pano de fundo de tudo que eles estão vivendo, de tudo que eles estão fazendo. Né? E isso é muito significativo porque isso tem muito a ver com a nossa vida. Se eu pergunto quem é você, você não diz eu sou um Homo sapiens. Você vai dizer eu sou o Bruno, filho do Bruno e da Sandra, que mora em Curitiba, mas nasceu em Taubaté, que mudou para Curitiba com 11 anos, que estudou psicologia, que no final da graduação resolveu trabalhar com autismo. Eu vou contar a história da minha vida para você. Né? E você vai contar a história da sua vida para mim. Nós expressamos muito da nossa identidade na forma de uma história. Só que uma história tem uma cosmovisão implícita. Né? Um exemplo que está aí, por exemplo, do Alasdair MacIntyre, que é um filósofo da ética muito importante. Não tem como responder à indagação o que devo fazer, a menos que antes responda a questão de que história eu faço parte. Se você sabe a sua história, você sabe qual é o seu papel nesse mundo, qual é o seu papel nessa vida, que direção você tem que seguir. Né? Então, as histórias que nós contamos, os mitos que nós nos baseamos, eles dão base para as nossas ações e para as nossas escolhas. E, né, o James K. Smith trabalha esse ponto também num outro livro chamado Desejando o Reino, tá? Que ele mostra como essas histórias elas capturam esses anseios e aqueles desejos do nosso coração que ele já tinha comentado. Não é tanto o fato de que somos convencidos intelectualmente e depois juntamos a força de vontade para buscar o que devemos. Pelo contrário, num nível pré-cognitivo. Pré-cognitivo é que é antes do pensamento, é antes da razão, tá? Somos atraídos para uma visão de boa vida que nos foi descrita em histórias e mitos, imagens e ícones. Não é antes de tudo nossa mente que é cativada, e sim nossa imaginação. E quando nossa imaginação é fisgada, nós somos fisgados. Por isso que Big Brother Brasil faz tanto sucesso. Por isso que está na 21ª edição. Por que pega? Por que as pessoas param para ver as picuinhas medíocres de um bando de gente trancada numa casa? Porque histórias tocam com a gente, os sofrimentos de outros, as vitórias, as conquistas, as lutas. Por isso que você paga para assistir filme, tá? Por isso que você senta em roda de amigos, geralmente vocês ficam falando uns dos outros, né? Você chega na festa de final de ano em casa, você vai contar histórias do que como foi o ano, você vai lembrar histórias antigas, né? Porque histórias são intrínsecas a nós, histórias fazem parte de quem nós somos. Por isso que, como eu falei dos filmes, essas grandes narrativas, essas grandes histórias pegam tão profundo na gente. Né? Você pegar, por exemplo, do Senhor dos Anéis. Eu sou fã assumido, tá? Então, por isso eu
posso falar com propriedade. Por que isso aqui toca tanto? Né? Porque ela consegue tocar em níveis muito profundos. O Senhor dos Anéis, ainda por cima, ele tem um diferencial de que existe uma cosmovisão cristã. O Tolkien, que é o cara que criou o Senhor dos Anéis, ele era cristão, católico, mas era cristão. E ele imprimiu muita da visão de mundo cristã na história. Né? Então tem muitos insights cristãos ali que se você pescaçar, você descobre. Né? Então, um exemplo, assim, né? A Cosmovisão e o Senhor dos Anéis. Por exemplo, Lothlórien. Lothlórien é um reino élfico sagrado que fica numa floresta. Se você prestar atenção nas formas das construções, você vai ver que os edifícios, as escadas, as estátuas, os monumentos, eles não agridem a natureza. Eles a preservam, eles embelezam a floresta. Você vai assistir o Hobbit, por exemplo, que também passa no mesmo universo. Você vê que os anões vão construir o seu castelo nas cavernas, eles não destroem a caverna, eles embelezam a caverna. Né? Agora compara esses reinos élficos, esses reinos dos anões, com o Mordor, que é o reino das trevas. É deserto, é seco, é morto, é poeirento, é sujo. Né? Tem uma visão de mundo cristã aqui, embora muita gente não perceba. A visão de que o mal corrompe, a visão de que as trevas corrompem. E a visão de que o mundo saudável, o mundo como é criado para ser, é um mundo belo e é é, é, um mundo saudável, um mundo que é um ecossistema saudável. Se vocês pensarem na ideia cristã de mordomia, da gente saber administrar os recursos que a gente tem, você vai construir um edifício sem destruir a floresta. Compare isso com o Mordo, que detona tudo. Né? Você vê essa mesma ideia quando você presta atenção nos personagens. Exemplo dos elfos, que são sempre belos, sempre sábios, sempre nobres, né? E os orcs, que são todos deteriorados, corrompidos. A ideia de que as trevas, o mal, o pecado, ele te corrompe, ele te faz deteriorar, ele te faz deformar, né? A ideia é que o mal deforma as coisas e o bem, a bondade, a justiça embeleza as coisas. Isso é uma visão de mundo cristã. Só que ela não está descarada ali dizendo isso. Só que isso aparece nos personagens, isso aparece nas histórias. Então, toda vez que você entra em contato com um filme, com um livro, com uma poesia, com uma pintura, você vai ver essas cosmovisões aparecendo para você. Compara agora a Terra-média com Marvel. Abre parênteses, eu sou fã da Marvel. Tá? Eu gosto do universo da Marvel, assisti todos os filmes, acompanho as sagas. Tá? Mas presta atenção na cosmovisão que tem na Marvel. Exemplo, Thor. Thor é um personagem da mitologia viking. Tá? É um deus nórdico, deus do trovão. Só que no mundo do universo da Marvel, ele é um alienígena. Ele é um alienígena super forte, super poderoso, mas é um ET. Ele não é uma divindade. Ele não é o ser que está acima do tempo e do espaço. Ele não é um espírito soberano. Ele é um ET. Um ET forte pra caramba. Que solta raio. Né? Ele perde a transcendência. Ele fica preso ao mundo natural. Né? Existe um certo cientificismo no universo da Marvel. Outro exemplo é o Homem de Ferro. Né? Se você prestar atenção na Marvel, eles sempre resolvem todos os problemas usando a ciência. Eles vão inventar um robô, eles vão voltar no tempo, eles vão entrar no universo quântico, eles vão inventar uma máquina, eles sempre vão inventar alguma coisa mirabolante para resolver o problema. É sempre a engenhosidade humana, a inventividade humana que resolve. E quando você assiste esses filmes, você nem percebe, mas você está absorvendo essas cosmovisões, você está sendo influenciado por isso. Você nem percebe. Né? Então, só para dar uma introdução do que nós vamos trabalhar posteriormente nas aulas, como cristãos, nós somos chamados a que a história base da nossa vida seja essa grande narrativa aqui: criação, queda, redenção e consumação. Essa é a grande história das Escrituras. O mundo foi criado por Deus, tá?
O mundo foi criado bom e funcional, o mundo caiu no pecado e tudo foi afetado pela queda, mas em Cristo tudo é redimido, para que num tempo futuro tudo volte a ser como deveria ser. Ok? Essa é a grande narrativa bíblica. Então, a gente já observou dois pontos, que ele tem a ver com o compromisso do coração, que ele é expresso numa história, mas aqui tem um outro ponto. Aqui eu falei o tempo inteiro aqui daquele aspecto mais profundo, né? Tipo do coração, mais íntimo. Mas isso não quer dizer que uma cosmovisão não possa ser expressa em palavras. Tanto que eu estou dando aula disso para vocês. Tanto que nós vamos ter aulas posteriores sobre isso. Tanto que tem livros escritos sobre isso. Nós, como seres humanos, imagem e semelhança de Deus, podemos expressar racionalmente a nossa cosmovisão. Né? Pensar em João 1:1. No princípio era o verbo. Né? O termo é logos, que vem lógica, logística, né? Jesus é a lógica, Jesus é a razão, ele consegue ser, a gente pode expressar isso de uma maneira racional. Lá em Gênesis 2:19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como isso lhe chamarás. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles, né? O homem foi chamado para dar nome aos animais. Ele foi chamado para esclarecer, dar explicações, né? E sempre lembrando de que em Cristo a gente é chamado a levar cativo todo o pensamento à obediência em Cristo, né? Lá em 2 Coríntios 10:5. Então, sim, nós podemos expressar uma cosmovisão em termos de frases, em termos de ideia. A expressão proposicional entra aqui. Tá? Nós podemos transformar essas convicções profundas do coração em uma frase, em uma afirmação. Só que a gente precisa só lembrar de que muitas vezes, por mais que a gente possa expressar numa frase, ela ainda é bastante implícita. Né? Tem um termo desse filósofo aqui, que é o Alvin Plantinga. Alvin Plantinga é considerado um dos filósofos mais importantes do século XX. Tá? E ele é cristão, assumido. Infelizmente, ele, nos últimos anos tem lutado com Alzheimer, mas ele é uma figura decisiva. Assim. Ateus e não ateus e cristãos gostam dele. Esse livro dele, que foi publicado pela editora Vida Nova, como editora cristã, é traduzido por um ateu, que é o Desidério Murcho, porque um cara foi assumido do Plantinga por causa da profundidade das contribuições dele, né? E o Plantinga, ele traz, entre várias contribuições dele, um deles é a ideia de crença básica, ou avalizada, é warranted belief, né? São crenças que elas. A definição que eu coloquei ali é que possibilitam a justificação epistêmica das crenças não básicas. Isso é bem técnico, bem teórico. Mas basicamente são crenças que elas são tão anteriores, elas são tão primárias, que se você não acredita naquilo, você não consegue acreditar em coisas posteriores. Tá? Exemplo. Nesse exato momento, eu estou falando para vocês. Então eu estou pressupondo, eu tenho a crença de que o som que sai da minha boca tem significado. Eu tenho a crença de que o som que sai da minha boca entra no ouvido de vocês e vocês entendem. Eu tenho a crença de que vocês têm mentes capazes de entender o que eu estou falando. Né? Nossa, Bruno, isso é muito abstrato. É mesmo. Isso é esquisito, porque isso é tão básico que só pensar e refletir sobre isso nos soa estranho. Né? Mas existem crenças que elas são tão íntimas, tão profundas, mesmo racionais e lógicas e bem definidas, mas elas são a base para a gente poder ter outras crenças. Então, acreditar na existência de outras mentes, acreditar na possibilidade de comunicação, acreditar no tempo, né? São crenças que, assim, eu não consigo justificar. Se você pedir para mim, como que você sabe que você nasceu há 30 anos atrás e não há 2 minutos exatamente do jeito que você está? Eu não tenho como explicar isso, mas eu tenho que acreditar. Então, isso é uma crença básica. E isso reflete na forma como a gente estrutura doutrinas. Tá? Então, só para dar um exemplo para vocês do que é essa capacidade de você expressar uma cosmovisão de forma racional, tá? Na forma de um pressuposto. Deixa eu pegar uma doutrina cristã, que é a doutrina da encarnação. Né?
o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É a ideia de que Deus existia antes do tempo e que ele se encarnou em Jesus Cristo. Isso é uma doutrina cristã clássica, isso é básico, né? Mas existe uma cosmovisão implícita aqui, né? Cosmovisões não são doutrinas, tá? Mas doutrinas, elas têm cosmovisões implícitas, como histórias têm cosmovisões implícitas. Então, por exemplo, quando eu digo que, que o Verbo se fez carne, isso eu estou dizendo que Deus e o mundo não são a mesma coisa, né? Porque se Deus e o mundo não são a mesma coisa, fossem a mesma coisa, por que ele iria se encarnar? Não faz sentido. Então, se o Deus Todo-Poderoso se encarnou num bebezinho, é porque Deus e o mundo são diferentes. Você vê, isso está implícito ali na doutrina, mas a gente nem presta muita atenção, né? Uma outra questão é que existe uma bondade natural na criação. Por quê? Porque Deus é santo. Então, se Jesus se encarnou, ele assumiu um corpo físico com hormônio, testosterona, pelos, espinha, cabelo, unha, dente. Isso significa que essas coisas não são ruins. Isso significa que seu corpo físico não é ruim. Que a materialidade da criação, o fato da criação ser física e material, não é ruim. Porque se um Deus santo se encarnou num corpo físico, então o corpo físico não pode ser mal, porque senão Deus não conseguiria se encarnar. Entendeu? Então, isso está implícito ali. Né? Isso está implícito na doutrina. Então, só para vocês verem como a gente consegue sim expressar isso de uma forma de frases, em forma mais racional, mas vai exigir um pouquinho mais de esforço. É você trazer à tona aquilo que muitas vezes é implícito. Né? Que me leva a um outro ponto. E aqui eu vou resgatar nosso grande mentor C.S. Lewis. Né? Se você é cristão, não precisa acreditar que todas as outras religiões estão simplesmente erradas de cabo a rabo. Se você é ateu, é obrigado a acreditar que o ponto de vista central de todas as religiões do mundo não passa de um gigantesco erro. Se você é cristão, está livre para pensar que todas as religiões, mesmo as mais esquisitas, possuem pelo menos um fundo de verdade. Né? Como eu falei, cosmovisões têm muito a ver com fundamentos do coração, da gente tentar expressar em histórias ou em ideias percepções muito profundas. Né? Como cristão, a gente acredita que outras pessoas de outras convicções, de outras crenças, de outras religiões, por mais que elas pensem diferente da gente, valorizem as coisas diferentes e tenham divindades diferentes, elas participam da mesma criação que a gente. Elas participam do mesmo universo que a gente. Então, elas conseguem sim perceber aspectos da realidade, né, que são parte da nossa realidade comum. Né? Então existe uma honestidade que a gente como cristão precisa exercer aqui, na hora que a gente vai expressar as coisas em pressupostos, de reconhecer a verdade que pode existir no mundo, ou na criação, ou no discurso de pessoas que são de outras áreas ou de outras crenças sobre a vida. Né? Tem um ditado medieval que diz assim: toda a verdade é a verdade de Deus, esteja ela na boca do ateu ou de qualquer outra pessoa. Esse é o princípio, e quem trabalhou muito isso foi o próprio Kuyper, do que a gente chama de diálogo e antítese. Tá? Ou seja, como cristãos, a gente é chamado com aqueles que são diferentes da gente, que não é cristão, que crê em outra religião, ou tem outra filosofia, ou tem outra perspectiva, a saber traçar um diálogo com ele. Né? Quais são os pontos de vista que ele está afirmando que eu, como cristão, posso afirmar também? Por outro lado, uma coisa que tem que estar muito clara para quem é cristão é a antítese. O que isso significa? É eu ver no que a outra pessoa fala, nas coisas que ela afirma, o que é do que ela está afirmando eu não posso aceitar. Eu não posso concordar, eu não posso negociar. Se eu aceitar ou eu concordar com aquilo, eu comprometo a minha fé, eu comprometo a minha racionalidade como cristão. Né? É um exercício difícil, mas é um exercício necessário para todo cristão.
Então, por exemplo, lá tá lá o cristão lá. O cristão ele tem que ter um certo diálogo com quem pensa diferente. Um budista, um muçulmano, um ateu. Mas ele também precisa saber se posicionar para os pontos que ele não tem como concordar ou não tem como aceitar das visões de mundo dessas pessoas, né? O mesmo vale, e aqui eu vou ser mais provocador, para aquelas pessoas que têm perspectivas que são tidas como mais antagônicas ou mais contrárias na nossa cultura hoje. Então, por exemplo, Karl Marx, a Carol Conká fazendo polêmica no Big Brother, ou a própria comunidade LGBT, né? O movimento queer, movimento de identidade de gênero. Como cristãos, o nosso desafio aqui é saber o que ponto eu posso dialogar com qualquer um deles. Como é que eu posso dialogar com Marx? O que a Carol Conká fala que eu posso concordar? O que o pessoal do movimento de identidade de gênero fala que eu posso concordar? O pessoal das lutas LGBT falam que realmente, cara, esse é um ponto que estão falando que é legal. Por outro lado, onde eu, como cristão, tenho que me investir de roupa de templário e falar, cara, isso aí não vai. Isso aí não desce, isso aí não tem como aceitar, isso aí não tem como concordar, eu não posso aceitar isso, isso vai comprometer demais minha fé. Esse é o desafio, tá? Esse é o desafio maior que como cristãos a gente precisa ter. E o quarto ponto, tá? Então, é um compromisso do coração, ele é expresso numa história, ele é expresso em pressupostos. Ah, vem o quarto ponto. Ele é um fundamento sobre o qual a gente vive, né? Ele é a rocha angular, né? Aquela pedra que sustenta todo edifício de construção da casa, né? Ele é a nossa base segura, né? É como se fosse uma exploração em Marte e você tem uma base de referência que você sai para explorar o terreno espacial e você volta lá no final do dia, né? Ele é o fundamento principal. Então, lá em Efésios 2, de 20 a 22, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tá? Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, Jesus é a pedra principal. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, todas as doutrinas que a gente tem que ser radicadas em Cristo, né? Se você for lá para 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, ele é o centro da nossa vida. Então, só para fazer uma ilustração mais visual. Nossa vida tem várias áreas, ela tem vários aspectos diferentes: família, lazer, saúde, trabalho, estudos, amizades, igreja, finanças, né? No centro de tudo está o nosso coração, né? Então, o nosso coração, ele é, digamos assim, ele é anterior a todas essas áreas. Se você é cristão, então Jesus é o Senhor do seu coração. Então, ele reina sobre todas as áreas da tua vida, né? Ele reina sobre todos os diferentes aspectos. Ele reina sobre a tua família, sobre os teus estudos, sobre a tua saúde, sobre o seu relacionamento na igreja. A gente sempre tem a tendência de tirar Jesus do centro e colocar alguma outra coisa. Nós chamamos isso de idolatria. Tá? A gente entristece o Espírito Santo de Deus fazendo isso. Mas a gente pode colocar o dinheiro como centro da nossa vida, o nosso ministério como centro da nossa vida, nosso trabalho, os nossos estudos, as nossas amizades, até a nossa família. Né? Se você prestar atenção, são todas coisas boas. Nenhuma dessas coisas é ruim, mas elas não podem ser o centro da nossa vida. Agora, o que eu quero apresentar, desafio para vocês de fundamento, é a gente não olhar isso só a um nível individual, mas a um nível mais cósmico. Então, pensa assim, Colossenses 1, de 15 a 20. Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para
em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Em outras palavras, um Cristo cósmico, em grego é Christos Pantocrator, tá? É um Jesus que ele é rei, não só sobre as áreas da minha vida, mas sobre a realidade, sobre o cosmos como um todo. Ele é o rei sobre todas as famílias. Ele é o rei sobre toda a economia. Ele é o rei sobre toda a igreja, sobre toda a política, sobre toda a ciência, sobre toda a tecnologia, sobre toda a ecologia, sobre toda a mídia e imprensa. Ele é o Senhor sobre todas essas outras coisas, né? Então, como cristãos, o fundamento pelo qual a gente enxerga toda a realidade, pelo qual a gente enxerga todas essas outras esferas, é a pessoa de Jesus Cristo. Ok? Então, para a nossa conclusão final, nada melhor do que resgatar essa famosa frase do Kuyper, né, que eu acho que ela consegue condensar bem esse ponto. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Okay? Então, essa é a definição principal sobre o que é uma cosmovisão. É um compromisso do coração. Ela é expressa numa história, ela é expressa em pressupostos e ela é o fundamento, a origem sobre a qual a gente se move e existe. Tá? As aulas posteriores elas vão focar num aprofundamento maior sobre isso e numa introdução maior sobre qual é a grande história da Bíblia e quais são os pressupostos, aquelas ideias que estão implícitas ali e como que a gente aplica tudo isso. Certo, gente? Deus abençoe.